Estamos com mais uma conversinha, não é? Não de pé de orelha, mas uma conversa ampla, não é? Sobre as questões que ocorreram hoje, domingo, em linguagens, códigos, né, e tecnologia, e suas tecnologias. Eu começaria perguntando a Marcela se houve alguma questão em que você, não é que tenha sentido dificuldade, mas achou interessante a questão e colocasse para um dos nossos colegas, professores. Eu achei interessante uma que tratava em relação à função de linguagem, que vocês exigiam conhecimento desse assunto. Aí eu queria saber, senhor Professor Marcelo. Bom, essa questão, na prova rosa, essa questão função da linguagem, a prova rosa é a questão 134. É uma que tem uma ilustração do quadrinho quadrado. Na sua prova você pode ver pela sua cor. Tem uma ilustraçãozinha aí, o texto do Xavier, disponível em releituras, que aborda bastante sobre esse contexto exatamente aí, Marcela, de funções da linguagem. Na letra A ele fala tentar persuadir o leitor, na letra B ele cita a questão da percepção subjetiva, evidenciando aqueles traços marcantes da função emotiva ou expressiva da linguagem, entre outras coisas. Quando ele fala o processo de reflexão a respeito dos princípios, ele mescla interlocução, funções da linguagem, tudo isso aí. Realmente colocando de forma bastante importante essa reflexão sobre o objetivo discursivo do emissor e esse contexto da função social da linguagem enquanto formadora do livro. A resposta sem dificuldade, Marcelo? A princípio, sim, porque o aluno associa exatamente essa questão das funções, da função social mesmo, sobretudo nessa questão da interlocução, do modo superficial, leitor e livro. Foi bem interessante aí. E claríssima a resposta. Sim, certamente. Muito bom. E Catarina, gostou de alguma questão? Teve dificuldade maior em alguma delas? Queira colocar para os nossos colegas? Sim, eu encontrei uma questão que eu acabei perdendo muito mais tempo que o normal. E ela me pegou por conta do vocabulário. Fala sobre fruição. Fruição. Professora. É porque você não se lembrou de usufruir. Não lembrei. Fruir, usufruir. Mas o que é interessante é que ela disse que deixou essa questão por último e acabou acertando, né, Catarina? Ah, que coisa boa. Porque essa questão ela trazia exatamente o vocabulário, né, que falava do jogo como atividade de diversão e pedia ao candidato realmente que, do ponto de vista das práticas corporais, essa função se estabelece por meio da. Então, como ela sentiu dificuldade em entender, né, a palavra, dificultava, porque trazia exatamente para a questão do caráter lúdico, né, de fruir, de diversão. Né? Então, foi essa dificuldade que Catarina teve por conta do vocabulário, mas acertou. Isso é que né? é bom. Isso é muito bom. É excelente. E Luiz Eduardo? Eduardo parece que gosta mais de matemática pela cara, assim, é verdade, não, Eduardo? Não, eu sou mais da parte de humanas. Da parte mais de humanas, Eu queria ressaltar a questão número 104 da prova cinza. 104. Que eu achei muito interessante, que falava do tropicalismo. Eu acho que ela puxava do aluno, ela requisitava do aluno um conhecimento extra. E que graças à nossa professora Maria Pereira, que ela trabalhou em sala e tudo mais, e a gente conseguiu fazer sem muita dificuldade. E aí, Maria? Eduardo disse que lembrou aí que você havia falado, acertou na veia. Com certeza, porque eu lembro que eu tinha que trabalhar com o gênero música e tinha que falar desse movimento, dos movimentos que aconteceram, né? Alguns movimentos que foram interessantes, importantes para a história do país. E eu falei do movimento tropicalista e eu estava discutindo agora com ele, porque ele disse, professor, eu achei essa questão bastante interessante, porque ela exigia do aluno um conhecimento além das informações que estavam no texto. Né? Então isso é muito positivo, né? É verdade. Muito Professor bom. Marcelo, alguma questão que você gostaria de destacar? Alguma questão que chamou a sua atenção? Particularmente eu observei aqui uma série de questões, a questão 108 da prova rosa. Ela tratava de quê, Marcelo? Foi uma das poucas questões, uma das questões quase órfãs na prova. Ah, foi? Trabalhando de morfossintaxe, porque você teve uma prova muito mais discursiva, muito mais textualizada nos gêneros, na função social. E você vê uma ilha aqui de questão falando de oração adversativa, usando aquela metalinguagem, aquela nomenclatura gramatiqueira, né? Ele coloca a relação de causa e efeito, a conjunção aditiva, mesclando a linguagem, né? Gramatical com um pouco da linguagem textualizada. Foi praticamente... Eu achei curioso, porque o Enem está cada vez mais textualizado, mais discursivo, sempre nessa função do texto, da análise e do cumprimento do texto,
mesmo o papel dele na sociedade. Mas às vezes é uma questão dessa que faz a diferença, não é? Faz A diferença no contexto da prova. Bastante. Ótimo, então saímos daqui todos com a sensação de que foi bom, não é? A prova de linguagens, códigos e suas tecnologias foi uma boa prova. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a prova de matemática. Eu espero que os comentários sejam na mesma direção. Até já!